Olá, o meu trabalho da Unidade Curricular de Toxicologia Alimentar foi sobre a toxicidade dos edulcorantes artificiais. O principal objetivo é apresentar uma visão geral sobre os edulcorantes artificiais utilizados na indústria alimentar, bem como falar sobre a incidência e a relevância dos perigos associados, ocorrências identificadas, sinais e sintomas e a gravidade dos mesmos. Além disso, explorar as condições que favorecem a intoxicação e as estratégias de prevenção. Os edulcorantes artificiais são então utilizados para conferir um sabor doce e possuírem baixas ou nenhumas calorias. Podem ser substâncias naturais, semissintéticas ou artificiais, que são adicionadas aos alimentos e bebidas para lhes conferir um sabor doce. O consumo de edulcorantes tem vindo a aumentar, impulsionado pela crescente preocupação com a ingestão calórica, controle de peso e a prevenção de doenças metabólicas como a diabetes e a obesidade. Para a elaboração do trabalho, foram utilizadas bases de dados e fontes de informação como a PubMed, a ASAI, a Food and Drug Administration, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e a ATA Portuguesa de Nutrição. Para a pesquisa na base de dados PubMed, foram utilizadas as palavras-chave Toxicity of Artificial Sweeteners and Artificial Sweeteners. Além disso, os critérios de inclusão foram os artigos que tivessem sido publicados nos últimos 10 anos em português ou inglês e abordassem pelo menos um edulcorante artificial. Os edulcorantes artificiais são substâncias químicas sintetizadas em laboratório com o objetivo de substituir a sacarose, oferecendo sabor doce com baixo ou nenhum valor calórico. O primeiro edulcorante artificial a ser descoberto foi a sacarina, em 1879, por Constantin Fahlberg. Os edulcorantes artificiais mais conhecidos são o acesulfame-K, o aspartame, ciclamato, sacarina, a sucralose e o sal de aspartame-acesulfame. Deste último não há informação sobre a intensidade de sabor doce nem do respectivo valor calórico. Relativamente aos outros 5, sabe-se que têm todos intensidade de sabor doce muito superior à sacarina, mas apenas o aspartame possui valor calórico, que mesmo assim é baixo. O aspartame é considerado possivelmente cancerígeno para os seres humanos e a dose máxima diária admissível é de 40 mg por quilo. A sucralose é também conhecida por atenuar os picos glicémicos. Os edulcorantes artificiais têm aumentado significativamente nas últimas décadas, acompanhado também pela crescente preocupação com a saúde. A ocorrência de intoxicações agudas é rara, mas persiste a discussão sobre os possíveis efeitos adversos associados ao consumo repetido e prolongado em populações sensíveis. Em Portugal, não existem registros sistemáticos de casos clínicos de intoxicação aguda por edulcorantes artificiais. No entanto, a nível internacional, os relatos de intoxicação aguda continuam a ser esporádicos. No entanto, estudos epidemiológicos e ensaios laboratoriais sugerem que o consumo regular de edulcorantes tem consequências, nomeadamente no metabolismo da glicose, alterações da microbiota intestinal e ainda há um risco aumentado de doenças cardiometabólicas. Os sintomas atribuídos à exposição excessiva ou sensibilidade individual a edulcorantes artificiais variam de acordo com o tipo de composto e características do consumidor. No entanto, existem 4 principais sintomas e manifestações clínicas associadas ao consumo de edulcorantes. São eles os sintomas gastrointestinais, como o inchaço, a flatulência e a diarreia, cefaleias e alterações neurológicas, muitas vezes associadas ao aspartame, alterações do humor e de comportamento, principalmente relatadas em crianças, e as disfunções metabólicas e a resistência à insulina. Relativamente à gravidade e ao prognóstico, a maioria dos efeitos adversos é leve a moderado e são reversíveis após a interrupção do consumo. A longo prazo, o consumo merece atenção, particularmente no que diz respeito à saúde metabólica e à microbiota intestinal. O prognóstico geral é favorável, mas continua a ser necessário a monitorização a longo prazo destes compostos. Os fatores que influenciam a toxicidade podem ser divididos em 5 grupos, sendo eles o consumo crónico e cumulativo, alterações na microbiota, como é o caso da sucralose, que afeta negativamente o microbioma, as interações medicamentosas, em que os edulcorantes podem interagir com os antidepressivos e afetar o sistema nervoso central. Isto acontece com o consumo de aspartame devido à presença de fenilalanina. A idade e o estado fisiológico, principalmente em crianças, grávidas e indivíduos com doenças metabólicas, apresentam uma menor tolerância e maior sensibilidade aos efeitos dos edulcorantes. As condições genéticas, tal como é o caso das pessoas com fenilcetonúria, que não conseguem metabolizar a fenilalanina, daí não poderem consumir aspartame.
Os grupos de risco são então os indivíduos com fenilcetonúria, crianças e adolescentes, grávidas e lactantes e indivíduos com doenças metabólicas. As estratégias de prevenção assentam em 3 pilares: educação alimentar e literacia, em saúde, a monitorização do consumo, a regulação e revisão científica contínua. As medidas de intervenção incluem a suspensão imediata da exposição, a interrupção do consumo do edulcorante em questão, geralmente conduz à resolução dos sintomas. O tratamento sintomático são os casos de cefaleias, desconforto gastrointestinal ou irritabilidade, que são tratados com suporte clínico básico, sem necessidade de intervenção hospitalar na maioria dos casos. Encaminhamento médico em situações persistentes ou de suspeita de reação adversa medicamentosa. Pode ser necessário realizar testes de intolerância ou alergia ou notificar o Sistema Nacional de Farmacovigilância. Embora tenham sido desenvolvidos com o propósito de reduzir a ingestão calórica e combater as doenças metabólicas, os dados atuais demonstram resultados contraditórios. Há evidências de uma associação positiva entre o consumo de edulcorantes artificiais, particularmente o aspartame e o acesulfame, e o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Por outro lado, revisões sistemáticas também mostraram resultados mais neutros, ou até benéficos, em termos de controle glicémico e da gestão de peso. A literatura demonstra que os edulcorantes artificiais são uma ferramenta útil em contextos específicos, mas não são isentos de riscos. A sua utilização deve ser sempre ponderada no contexto do padrão alimentar global. Atualmente, a evidência demonstra que, quando utilizados dentro dos limites de ingestão diária aceitável, definidos por entidades reguladoras, os edulcorantes são considerados seguros para o consumo humano. Os edulcorantes representam uma alternativa à sacarose, contudo, a literatura sugere a necessidade de cautela quanto ao seu uso indiscriminado e a longo prazo, dado o potencial impacto sobre o metabolismo, a microbiota intestinal, preferências alimentares e o risco cardiometabólico. Do ponto de vista de saúde pública, os edulcorantes podem ser úteis como parte de estratégia para reduzir o consumo de sacarose, desde que integrados num padrão alimentar saudável e equilibrado. A transparência na rotulagem, a literacia alimentar e o incentivo ao consumo de alimentos minimamente processados permanecem fundamentais para uma utilização consciente.